além de profissionais habilitados, o que implica a imediata revocação da PEC 95/2016, conhecida como Lei do Teto de Gastos, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Ampliar os benefícios e os programas de transferência de renda para as famílias de trabalhadores formais e informais que tiverem sua capacidade de geração de renda diminuída pela crise, aumentando o número total de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família e o valor pago em, no mínimo, 20%, e instituindo um programa de renda básica que atinja os 50% da população que hoje recebem até um salário mínimo. 3. Conceder isenções e incentivos fiscais para trabalhadores autônomos e microempresários. Abrir linhas de crédito com prazos dilatados, período de carência e juros zero para pequenos empreendimentos, sob a condição de manutenção dos empregados, e estabelecer subsídios e incentivos para que empresas concedam licença remunerada aos trabalhadores. Suspender o pagamento de serviços de utilidade pública como energia, água, gás e telecomunicações, suspendendo os cortes de fornecimento para os inadimplentes e os despejos para não pagamento de aluguéis até o final da crise. 5. Suspender o pagamento das dívidas dos estados e municípios e, nos casos mais graves, garantir os recursos para o pagamento em dia dos servidores, sem qualquer redução dos seus salários, e para o pagamento de contratos com pequenas empresas, cooperativas e prestadoras de serviços. 6. Taxar os bancos, grandes fortunas e dividendos de capital para a obtenção de recursos financeiros necessários para as medidas de enfrentamento da pandemia. Só a união de todas as autoridades governamentais, dos partidos políticos e das organizações da sociedade civil, identificadas com a democracia e o atendimento a todo o povo brasileiro, independentemente de suas posições partidárias, permitirá que o Brasil atravesse a grave crise da pandemia Covid-19 com a menor perda possível das vidas humanas e que sejam retomadas as atividades econômicas com vistas ao bem-estar do conjunto da população. Porto Alegre, abril de 2020. Maravilha, né? Maravilha. Eu acho, porque assim, ó, é óbvio que a gente está passando e escrevendo a história, né, professor? Nós, nesse momento, estamos escrevendo a história, nós estamos vivendo, é algo tão inédito, tão, assim, peculiar, nunca acontecido, que nós não sabemos nem como agir. Só que a gente sabe, pelo menos, o que tem que ser feito imediatamente, né? Que é o atendimento aí, tudo isso que o senhor elencou. Vamos ver, né? Quer dizer, a gente aqui do que você está dizendo, né? A gente está fazendo história, a gente está contribuindo, né, com as forças que a gente tem, né? Obviamente que nós só podemos falar, nós não temos os instrumentos para ação, né? Quem tem esses instrumentos são os poderes públicos, né? Principalmente o poder executivo, né? Agora, veja, né, uma coisa que eu acho que é fundamental nesse documento que nós estamos fazendo, além de elencar as medidas, né, que o governo precisa tomar, nós estamos propondo, né, na verdade, estamos nos somando àqueles que já que estão sugerindo e insistindo com a necessidade da gente constituir aí uma comissão de salvação nacional. Tem que ser. Eu acho que muitos de nós desejaria apiar do poder o Bolsonaro e toda a sua trupe, né? Inclusive o vice-presidente. Certamente. Né? Agora, nesse momento, talvez, né, isso nem seja o mais prioritário, né, porque para a gente fazer isso pelas vias legais, esse é um processo demorado. Né? E a gente precisa fazer pelas vias legais, né? Porque senão a gente, pelas vias legais e cumprindo de fato os requisitos, não como foi feito com a Dilma, né? Porque foi pelas vias legais, mas no completo descumprimento da Constituição, né, e das normas jurídicas. Por que é importante isso? Porque se a gente rompe, né, com as normas jurídicas, com os preceitos constitucionais, bom, aí nós estamos abrindo as portas para a barbárie, que é o que está acontecendo, né? Então, o cumprimento da Constituição e dos preceitos formais são importantes, porque não são mera formalidade. Então, se nós não temos tempo para fazer isso, o que nós temos que fazer é encontrar,
né, uma maneira de deixar, né, eu ia dizer, de transformar o presidente da República e sua trupe numa corte, né, inglesa, uma rainha na Inglaterra. Mas teria que ser menos do que isso, né? Quer dizer, nós temos que isolar mesmo esses caras e transferir, né, o poder de ação, né, para aqueles que já estão agindo, né, que são os governadores, muitos deles, né, eu acho que o nosso próprio governador está titubeante, né, às vezes vai para um lado, outras vezes vai para o outro. Nós estamos preparando também um documento que pretendemos soltar semana que vem, elogiando as ações, né, positivas que ele fez, mas indicando medidas mais emergenciais e profundas que precisam ser tomadas, né? Então, esses governadores e prefeitos, né, e mais lideranças políticas e representantes da sociedade civil, né, têm que tomar frente, né? Aqui no Rio Grande do Sul também, e em várias partes do Brasil, né, quer dizer, estão se constituindo entidades da sociedade civil, agrupamentos amplos. Aqui nós fazemos parte, foi constituída ao longo da semana passada um comitê popular que reúne dezenas de entidades da sociedade civil, né, de âmbito estadual e municipal, articulando as ações, né? A gente tem uma consciência, né? Eu estava lembrando a eles outro dia, um slogan que era utilizado nos anos 80, que eu acho que é muito oportuno hoje e que a gente devia resgatar, né? Em 81, eu estava no Espírito Santo, e houve uma das primeiras grandes tempestades, enchentes e tal, né, que se tornou meio que cíclica, né? Atualmente, naquela época isso não era muito comum, né? E aí houve uma grande enchente no norte do Espírito Santo e na época ali a Igreja Católica tomou a frente, com o bispo Dom Luiz, tomou a frente ali, que o governo do estado não fazia nada, e criou uma campanha cujo slogan era "Só o povo salva o povo". Eu acho que nós precisamos adotar alguma coisa desse tipo hoje. Né? Se a gente for ficar esperando as ações do poder público, elas estão muito débeis, né? Então nós temos que, a sociedade civil precisa se organizar, né? E que já está fazendo, né? Mas precisa, óbvio, a sociedade civil sozinha não vai conseguir fazer nada, mas não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir reverter a situação, mas nós podemos minorá-la em parte. Exatamente. Professor, penso que a gente vai ter que conversar mais vezes nesses dias, especialmente porque com isso tudo que está acontecendo, e como o senhor diz, quer dizer, há um grupo de pessoas, o senhor faz parte desse grupo, que está tomando ações propositivas e não apenas, e isso angustia muito a gente, ficar naquela posição só de reclamar, e dizer que isso não está certo, que isso é isso, porque o fulano é incompetente, porque chega um momento que até isso cansa, né? Sim, o que a gente quer ver, bom, então tá, eu tô com, é como se todo dia tu abrisse a barriga do paciente, mostrasse o câncer e depois fecha de novo, entende? Então isso é angustiante demais. E aí, como o senhor está num grupo assim como esse, e outros tantos que tem por aí, me parece que nesses dias que a gente tem pela frente, conversar com pessoas que estão com essa questão, estão agindo, fazendo, porque tem que fazer, não apenas reclamar, é muito importante, viu? Dá assim uma esperança para a gente, compreende? Bia, eu fico sempre à disposição. Eu queria te indicar duas outras pessoas que eu acho que era importante tu ouvir, né, e abrir espaço para elas. Um é o Mauri, como é que é o sobrenome do Mauri? Mauri Cruz. Que é Mauri Cruz, exatamente. Exato, claro, tá? Quem não conhece Mauri Cruz. Que é um dos coordenadores aí desse comitê. E a outra, né, do Comitê Popular. Nós estávamos juntos também numa outra articulação, mas que agora isso tem que ficar para o segundo plano, que era, nós estávamos trabalhando
pela tentar criar um movimento de a gente chamava ali que era movimentos sociais pela unidade, né? Nós estávamos batalhando ali para tentar criar uma candidatura única que reunisse as esquerdas em Porto Alegre e talvez a centro-esquerda, né? A gente já tinha consciência naquele momento que se as esquerdas saíssem com mais de uma candidatura, ou esquerda, centro-esquerda, com mais de uma candidatura, provavelmente ficaríamos fora do segundo turno. Mas a prioridade agora não é essa, né? E aí as eleições provavelmente serão adiadas, claro, né? Já o presidente do STF já se manifestou dizendo, né, nesse sentido, mas reafirmando, e eu acho que isso é importante, a não provocação de mandatos. Né? Eu acho que a gente não pode abrir esse precedente. Mas esse é um outro debate. Né? O que eu quero dizer é que a gente transformou esse comitê inicial num comitê, né, que agora, né, é o Comitê Popular, né, do enfrentamento aí da pandemia. Então, acho que seria interessante ouvir o Mauri e ouvir também a Silvana Conte, né, que é outra pessoa que está à frente desse movimento. Vamos organizar isso. Eu passo os nomes para a Daniela, porque a Daniela Castro, ela tem sido passo muito... os nomes, passo os contatos. Isso. E aí a gente faz contato com esse pessoal aí, porque nós precisamos disso, saber o problema, tudo bem, mas o que nós estamos propondo, o que nós estamos fazendo. Certo, professor? É hora de agir. Exatamente. Tá? E tu faz um papel muito importante, Bia. Deixa eu aproveitar para te cumprimentar aí, porque essa divulgação, nesse momento, é muito importante que os meios formais aí, tradicionais de comunicação, fazem de uma maneira muito ruim. Muito bom. Vamos. Importante. Temos que. É a resistência, né? A resistência. Que resistir. A voz da resistência. Um abraço, professor. Obrigada. Um abraço para ti, Bia. Tchau. Tchau, tchau. Então, não é? Conversei com o professor Benedito Tadeu César, que é cientista político, e assim, sabe, a gente fica muito sem graça com toda a situação que está vivendo, né? O Márcio Justo diz aqui, bom dia, Bia, concordo contigo, hoje nos sites de esquerda sei mais sobre o que Bolsonaro faz de errado, mas não sei quase nada sobre o que a esquerda está fazendo de bom. Essas notícias do MST, por exemplo, ficam em notinhas num canto dos sites. Deputados tuiteiros também não oferecem alternativas ao povo, só falam do mito ao invés de falar de si. Ou estão calados ou esperam a direita reagir para tentar pegar alguma carona na foto. Esquerda no RS, pô, cadê? O Lula é o único que propõe solução, o resto está brincando de tiro ao alvo num blindado pelo Supremo com tudo. Frustrante. É bem isso aí mesmo. É bem isso aí. Então, por isso que agora o professor Tadeu nos mostrando que eles estão propondo, eles estão buscando, porque nós não vamos, até pela própria circunstância que nós estamos vivendo, fazer nenhum tipo de revolução armada, né? Então, nós precisamos utilizar os mecanismos, e nós podemos fazer isso, porque nós estamos no Estado democrático. Então, é muito bom que a gente possa realmente seguir, né? Seguir em frente, porque as coisas não acontecem exatamente como a gente gostaria que fossem, né? Elas vão se modificando, ao longo do tempo, né? Nós temos agora 11h36, hoje é sexta-feira, dia 3 de abril do ano de 2020. Nós estamos hoje com 18 dias fechados. 18 dias fechados. É uma coisa angustiante. Eu acho que todo mundo está que nem eu, né? Meio angustiado, assim. Jorge de Moraes, bom dia. Alô. Alô. Onde está o Jorge? Alô, boa Jorge. Tarde. Boa tarde para ti. Para ti é boa tarde. Que horas são aí já?
5 horas da tarde? Quase 5. Quase sim. 5.